Revelado, a faxineira que transformou a vida do filho do milionário, desafiando todos os médicos, Maria era uma guerreira. Com 38 anos, mãe de 2 filhos e uma faxineira que trabalhava arduamente nas casas da elite de São Paulo, ela sabia que dignidade e amor eram as verdadeiras riquezas da vida. Todos os dias, acordava antes do sol nascer, enfrentando a realidade dura da periferia, onde o cotidiano era um desafio constante. Seu coração pulsava por seus filhos, que eram sua razão de viver. Enquanto eles sonhavam com um futuro brilhante, Maria fazia o possível e o impossível para garantir que a educação e o respeito fossem sempre prioridades em sua casa. Um dia, enquanto passava o pano no chão de mármore frio de uma casa luxuosa, ouviu um murmúrio. Era a história de Rafael, o filho do milionário Augusto, um jovem de apenas 10 anos lutando contra uma doença rara. Ele vivia em meio ao glamour, cercado de brinquedos caros e roupas de grife, mas seu olhar denunciava um vazio profundo. Ninguém parecia notar sua solidão, a não ser Maria, que, tocada pela fragilidade daquele menino, sentiu um impulso inexplicável de se aproximar. Com o passar dos dias, a faxineira começou a se aproximar da família. A cada visita ao hospital para ver Rafael, ela ouvia suas confidências, e suas almas começaram a se entrelaçar em um laço profundo de amizade. Em meio ao sofrimento, eles encontraram consolo um no outro, rindo e sonhando juntos. Maria percebeu que, apesar da riqueza, Rafael se sentia mais isolado do que nunca, assim como muitos na periferia se sentiam invisíveis para o mundo. Então, algo terrível ocorreu. A saúde de Rafael começou a piorar. Desespero e medo pairavam no ar e, em meio à angústia de Augusto, uma briga estourou no hospital com os médicos. Ele exigia respostas, uma solução, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto já cansado. Maria, naquele momento, viu uma oportunidade de oferecer algo que ia além das futilidades do dinheiro, seu conhecimento ancestral sobre plantas medicinais, que passará de geração em geração. Você sabe que isso pode funcionar? Augusto hesitou, sua mente ainda presa nos labirintos da medicina convencional. Maria sentiu que tudo poderia desmoronar. O que uma faxineira do lado de fora poderia trazer para salvar seu filho? Mas algo dentro dela a impulsionou a lutar. Era a determinação de alguém que sempre valorizou o amor verdadeiro acima de tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão entre eles crescia e, em um momento de pura vulnerabilidade, Maria segurou a mão de Rafael, enquanto a esperança se misturava com o medo. O que aconteceria se ela insistisse no que acreditava? Poderia ela, uma simples faxineira, desafiar a elite e sua fé na medicina? E o que Rafael pensaria ao ver sua vida ser transformada por alguém que sempre foi tão subestimada? Enquanto se preparava para apresentar sua proposta ao empresário novamente, Maria sentiu seu coração pulsar forte. A verdadeira riqueza, talvez, estava em acolher a simplicidade e o amor genuíno que pudera oferecer a Rafael. Mas seria isso suficiente para romper barreiras? Com as emoções à flor da pele, a batalha por reconhecimento estava apenas começando, e o futuro de Rafael e a conexão entre aqueles dois mundos estavam prestes a ser testados de maneira intensa e inesperada. A cada momento que se passava, Maria sentia a pressão aumentando. O ar no hospital estava carregado de incertezas, e a corrida contra o tempo se tornará uma realidade palpável. Ao olhar para Rafael, tão frágil e cansado, uma onda de compaixão a envolvia. Era difícil acreditar que, ali, sob os holofotes da riqueza, existia uma criança tão solitária. Ela se perguntava se o que tinha para oferecer realmente poderia fazer diferença. No dia seguinte, Maria decidiu que não poderia hesitar mais. Com determinação, vestiu a única roupa que tinha para essa ocasião, um vestido simples, mas bem cuidado, que a fazia sentir-se um pouco mais digna.
Respirou fundo enquanto entrava no hospital, seu coração batendo a mil. Encontrou Augusto sentado numa cadeira na sala de espera, a expressão desgastada, os olhos rodeados por olheiras profundas. Naquele instante, ela soube que precisava ser a voz da esperança. Augusto, começou ela, tentando manter a firmeza na voz. Eu sei que a medicina está fazendo tudo o que pode, mas eu gostaria que você considerasse algo diferente, as plantas medicinais. Eu tenho um conhecimento que pode ajudar Rafael. Ele a olhou com desconfiança. Plantas? Maria, são anos de pesquisa e um exército de médicos envolvidos. Você acha que um chá pode salvar meu filho? O que eu sei pode não ter diploma, mas a vida me ensinou sobre cura e força. Rafael precisa de algo mais do que tratamentos que não funcionam. Ele precisa de esperança e amor. Você sabe que na saúde, assim como em muitas coisas na vida, a fé e a esperança também contam. As palavras saíram com emoção, um apelo que ecoou pelo ar pesado da sala. Houve um silêncio profundo. Augusto parecia lutar com a ideia, dividido entre o racional e o desejo desesperado de salvar seu filho. Maria aproveitou a pausa para segurar suas mãos, oferecendo calor e conexão, enquanto suas próprias lágrimas começaram a escorregar pelo rosto. Deixe-me tentar, ela implorou. Se não funcionar, você não precisa acreditar em mim novamente. Mas, se funcionar, poderemos fazer isso juntos. Nós podemos fazer isso por Rafael, por essa criança que precisa de nós. As palmas de Augusto tremiam sob a intensa carga emocional. Ele fechou os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras, como se estivesse tentando decifrar um mapa do tesouro invisível que poderia salvar seu filho. Finalmente, ele suspirou pesadamente, a decisão ainda pairando no ar. Como você poderia escolher isso por ele? A dor na voz estava clara. No fundo, nós dois queremos o mesmo: ver Rafael feliz e saudável. E em tempos difíceis, a união de dois mundos diferentes pode ser a resposta que buscamos. Nesse momento crucial, uma chama de esperança começou a brilhar. Maria e Augusto se entreolharam, e por um instante sentiram que, juntos, poderiam desafiar qualquer coisa. O ambiente pesado do hospital parecia baixar um pouco, como se o universo estivesse escutando e conspirando a favor deles. Enquanto eles conversavam sobre as ervas medicinais e os remédios naturais que Maria conhecia bem, algo se acendeu dentro dela. Era como se novas possibilidades começassem a brotar, não apenas para Rafael, mas para uma nova amizade entre ela e Augusto. Poderia o amor e a simplicidade que Maria representava ser a chave para ajudar não somente seu filho, mas também para conectar duas realidades tão distantes? Mas como todo bom enredo, novos desafios estavam a caminho. É claro que a elite não aceitaria essa união tão facilmente. A pressão já estava surgindo, e mais vozes começavam a ecoar. Afinal, quem era Maria para mudar a narrativa já escrita por décadas de preconceito? No fundo do seu coração, Maria sentia que a luta estava apenas começando. E, quando ela olhou nos olhos de Rafael, percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ela estava disposta a lutar por ele, mas o que poderia fazer se as forças contrárias se juntassem para destruí-la? Como Maria navegaria nessa nova e complexa jornada? E teria coragem de enfrentar não apenas a elite, mas os seus próprios medos e inseguranças para salvar o menino que agora lhe era tão querido? Maria acordou naquela manhã com o sol filtrando-se pelas frestas da janela. A luz parecia promissora, mas ela carregava uma ansiedade intensa no peito. Hoje, ela se tornaria parte da história de Rafael, mas também enfrentaria os olhares questionadores de pessoas que nunca tinham acreditado nela. Era um dia decisivo. Sentou-se à mesa da pequena casa, onde o cheiro do café fresco mesclava-se com o ar do quintal florido. Pensou em como estava prestes a juntar mundos tão diferentes, a simplicidade de sua vida e a opulência da família de Augusto. Seria suficiente para fazer a diferença pela saúde de Rafael? Ela não sabia, mas já havia se comprometido. A única certeza que tinha era que a sabedoria da sua avó sobre ervas e remédios naturais poderia ser a salvação que eles precisavam. Ao chegar ao hospital, o ambiente novamente a recebeu com a mesma frieza da noite anterior. As paredes brancas e os sorrisos contidos dos enfermeiros pareciam um lembrete constante de que a esperança poderia não ser um elemento bem-vindo ali.
Ela respirou fundo e seguiu em direção ao quarto de Rafael. Augusto estava sentado na beira da cama, olhando para o filho, que parecia ainda mais debilitado. Maria hesitou por um momento, mas o olhar de Augusto a incentivou a avançar. Oi, Rafael, disse suavemente, inclinando-se sobre a cama. O garoto abriu os olhos lentamente. Um sorriso fraco apareceu em seus lábios. Era como se ela estivesse acendendo uma luz em meio à escuridão. Oi, Maria, ele respondeu com a voz fraca. Você veio me ver? Eu vim para te trazer algo especial, ela falou, tentando transmitir confiança. Vou te ajudar a ficar melhor. Os olhos de Rafael brilharam, e Maria sentiu uma onda de conexão entre eles. Vai ser mágico? Ele perguntou, ansioso. Talvez um pouco de magia do jeito que a gente precisa. Ela respondeu, tentando dar a ele uma centelha de alegria. Enquanto Maria preparava algumas ervas para um chá, Augusto observava. O coração apertava ao vê-la agir com tanta dedicação. Ela não era médica, mas a forma como falava parecia repleta de convicção. Ele não conseguia negar a esperança que começava a brotar em seu interior. Você realmente acredita que isso pode funcionar? Ele perguntou, com uma mistura de descrença e expectativa. Eu acredito que o amor e a fé podem fazer parte da cura, Maria afirmou, sem hesitar. Rafael precisa sentir que a vida é mais do que essa luta diária. E talvez ele precise da ajuda das plantas, junto com todo o cuidado médico. Augusto sentiu as lágrimas escorregarem pelo seu rosto. Aquela mulher simples tinha coragem de acreditar em algo que ele havia esquecido há muito tempo, a esperança. No entanto, enquanto Maria mexia o chá e contava histórias de como cada erva tinha um propósito, uma sombra pairava sobre eles. Parte da elite que frequentava o hospital estava começando a murmurar, a desconfiança em relação a Maria crescendo como um fogo no vento. Comentários passaram de boca em boca, e a resistência começara com uma força que Maria não podia ignorar. Quem essa faxineira pensa que é? Uma voz ecoou de algum lugar próximo. Tentando se meter com o que sabemos que só médicos entendem. Maria sentiu seu coração disparar. A única coisa que poderia fazer era ignorar, mas a pressão da elite era negra e opressiva. O que ela mais desejava naquele momento era fazer o que sabia, o que tinha estudado a vida toda nas ervas de sua avó. Augusto, eu não posso deixar que isso me derrube, ela disse, sentindo a insegurança ensaiar uma dança em seu estômago. Não se preocupe. Eu vou lutar por você, ele prometeu, segurando a mão dela com firmeza. Nós vamos fazer isso juntos. Mas o que Augusto não sabia era que a batalha deles estava apenas começando e que viriam a mais desafios que nem mesmo a esperança poderia prever. As vozes se tornariam gritos, e a união deles logo seria testada como nunca antes. Maria olhou para Rafael, respirando fundo. O que mais ela poderia fazer para proteger essa conexão tão preciosa que agora criava com aquele menino? E a grande pergunta que pairava no ar era, teria ela força suficiente para desafiar não só a elite, mas também seus próprios medos e inseguranças? O dia estava apenas começando, mas já prometia ser mais intenso do que ela jamais poderia imaginar. Quando a luz do sol começou a diminuir naquele hospital, a atmosfera pesada parecia que iria sufocar todos ali. Maria estava imersa em sua determinação de ajudar Rafael, mas as vozes hostis da elite soavam como um eco ameaçador em sua mente. Cada passo que dava em direção ao menino vulnerável tornava-se mais difícil, como se o chão sob seus pés estivesse se transformando em areia movediça. Preciso ir embora, algo não está certo, Augusto murmurou, olhando pela janela, onde o céu começava a tingir-se de laranja. Ele mal sabia, mas a pressão que sentia era um reflexo da batalha interna de Maria. Ela não apenas desafiava os médicos, mas também lutava contra as dúvidas que tentavam tomar conta do seu coração. Não, não podemos desistir agora, Maria respondeu, a paixão ardendo em sua voz. A cada palavra, ela sentia um novo calor se espalhar por seu corpo. Rafael precisa de nós. Ele precisa de um pouco de esperança, de um motivo para lutar. Com um gesto rápido, ela pegou a caneca de cerâmica onde havia colocado o chá que preparara com tanto carinho. Misturou as ervas como se estivesse criando uma poção mágica, e levou até ao menino. Aqui, Rafael.
Este chá vai te ajudar a se sentir um pouquinho melhor. Os olhos de Rafael se iluminaram com a proposta. Ele aceitou a xícara com as mãos trêmulas, e tomou um gole sem pensar duas vezes. Maria observou a expressão de alívio aquecer seu rosto, e um leve sorriso apareceu. Aquela simples ação, um gesto de amor, tirava um pouco da sombra que pairava sobre eles. Mas a porta do quarto se abriu, e a atmosfera de esperança desmoronou ao entrar uma médica acompanhada de um grupo de enfermeiros. O que está acontecendo aqui? A médica indagou, o tom autoritário cortando a sala como uma faca. Quem autorizou que você, Maria, fizesse isso? O olhar de desprezo e desdém dela fez o estômago de Maria se torcer. Eu estou ajudando Rafael com tudo o que posso. Eu sou uma parte da saúde dele tanto quanto qualquer um aqui. Você não é médica. A medicina não é um jogo, a médica respondeu, com um riso baixo que ecoou como um sinal de alerta. Você se atreveu a colocar a saúde dele em risco. A tensão acumulou-se e Maria sentiu sua voz vacilar. Mas antes que pudesse responder, Augusto pôs-se à frente dela, sua presença se tornando uma barreira. Ela está aqui porque se importa. E talvez você devesse aprender que é na simplicidade, e não na opulência, que encontramos muitas vezes as melhores curas. As palavras de Augusto foram como uma onda formada de emoção e coragem, mas a médica não se intimidou. Um desafio havia sido lançado e a sala parecia pulsar com uma energia elétrica. O olhar da elite à porta tornava-se cada vez mais ameaçador. As pessoas não apenas murmuravam, agora olhavam com desdém, como se a presença de Maria fosse um ataque à sua autoridade. Cada olhar pesado que recebia fazia sentir como se estivesse carregando o peso de um mundo inteiro nas costas. Residindo em seu espírito, algo começou a brotar. Maria sentiu uma onda de determinação que ela não sabia que era capaz de ter. Ela não era só uma faxineira. Ela era alguém que sabia o poder das ervas, o amor de uma avó e a força do espírito humano quando encorajado por alguém especial. Eu não vou desistir disso. Rafael merece uma chance. Sua voz cresceu em um grito firme, ecoando pelo quarto como um sopro de vida diante do ódio. Mas, enquanto a coragem florescia dentro dela, um novo dilema se acendeu. O que Maria faria se a elite decidisse agir contra ela, colocando não só a sua missão em risco, mas também a saúde de Rafael? A batalha estava longe de acabar, e Maria sentiria na pele que a luta de um coração puro pode chocar até os mais poderosos. Assim, a pergunta ressoava em sua mente: até onde ela iria para proteger o que estava construindo? Mas o que ela não sabia é que as consequências de sua determinação poderiam desencadear uma tempestade que mudaria tudo ao seu redor. A tensão no quarto se intensificou. O olhar da médica pairava sobre Maria, desafiadora, como se quisesse ignorar o peso das palavras que saíam da boca daquela mulher comum. Maria sentiu o coração disparar, mas em vez de recuar, decidiu firmar os ombros e encarar aquele olhar desdenhoso. Eu conheço Rafael. Conheço seu medo, sua dor. Um chá a mais ou a menos não vai prejudicá-lo como seu desprezo faz, Maria falou, deixando a esperança transparecer em seu tom. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se todas as almas na sala segurassem a respiração, aguardando a reação da médica. O que é que você sabe sobre o que ele realmente precisa? A médica cortou, sua voz ainda repleta de desprezo. Maria sentiu a adrenalina correr por suas veias. A certeza de seu propósito a fez prosseguir. Eu sei que a cura não vem apenas de remédios e procedimentos. Rafael precisa de amor, de carinho. O carinho que poucos aqui se importam em lhe dar, Maria disparou, involuntariamente levantando a voz. Agora, as cabeças se viravam, e ela percebia os rostos de outros profissionais que escutavam, alguns com desconfiança, outros com curiosidade. Augusto, ao seu lado, encorajava-a com um aceno silencioso. Ele sabia que Maria estava se desnudando emocionalmente, mas também que cada palavra sua arriscava tudo. A resposta da médica foi um riso sarcástico, quase nervoso. Amor não faz diagnósticos, Maria. Você está apenas colocando ideias na cabeça dele. As palavras dela feriram como facadas, mas Maria não desistiu. Talvez eu não seja uma médica, mas sou alguém que já passou por muita coisa. Faço isso por amor.
E se você não é capaz de ver isso, então o problema não está comigo, ela contra-atacou, e seu olhar desafiador fez com que a médica hesitasse. Rafael, ainda em sua cama, olhava para as pessoas que disputavam seu direito a ser cuidado. Sentia o peso da batalha se desenrolando ao seu redor, mas, por um momento, algo em seu interno acendeu. As ervas que viajaram pelo seu corpo, embora simples, carregavam o calor das mãos de Maria, e ele começou a acreditar que a esperança, de fato, existia. Então, um murmúrio começou a correr pela sala. Outros funcionários do hospital se alinhavam, formando uma pequena multidão. Eram enfermeiros e médicos que, de alguma forma, viam nas palavras de Maria uma verdade crua que não podiam ignorar. Ela tem razão, doutora. A medicina é mais do que apenas números e diagnósticos. Precisamos ouvir o que o paciente realmente precisa, um dos enfermeiros se atreveu a falar. Nos olhos da médica, um sinal de raiva tumultuava, mas a voz da equipe a desafiava, e seu domínio estava prestes a ser questionado. Basta! A médica gritou, mas agora sua autoridade começava a oscilar diante de um divórcio inesperado. A confusão tomou conta do ambiente, e Maria sentiu que a batalha era muito maior do que imaginava. Quais seriam os desdobramentos dessa confrontação? Poderia sua determinação realmente alcançar Rafael e, ao mesmo tempo, transformar a cultura de um hospital que parecia tão cristalizado em suas crenças, mas em meio à agitação, uma figura familiar surgiu na porta. Era o pai de Rafael, um homem de olhar duro e imponente. Ao ver a cena, ele se aproximou, e Maria se preparou para outro embate. Porém, a expressão em seu rosto era diferente daquela que ela esperava. Ele parecia mais confuso do que agressivo. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas quero ouvir o que essa mulher tem a dizer, ele declarou, e o murmúrio na sala começou novamente a se erguer. Maria sentiu um calafrio de expectativa, pois aquela frase poderia ser o que mudaria tudo. E se eu me abrir, serei capaz de tocar o coração dele? Pensou. Assim, a sala se tornava um campo de batalha de ideias. Foi quando Maria percebeu que suas ações poderiam primeiro afetar Rafael, mas o que estava em jogo era muito mais profundo. Ela não se encontrava apenas lutando por um paciente, estava desafiando um sistema inteiro. A pergunta ecoou na sua cabeça, até onde sua coragem a levaria e o que estaria disposta a perder em nome da verdade. O ar estava pesado na sala. O pai de Rafael, um homem de semblante rígido, parecia absorver cada palavra de Maria. A multidão de médicos e enfermeiros que antes hesitavam, agora aguardava sua reação, atenção quase palpável. Você realmente acredita no que está dizendo? Ele perguntou, a voz firme, mas com uma leve inquietação. Maria sentiu seu coração acelerar. Não era a provocação que esperava, era uma oportunidade. Ela respirou fundo e decidiu responder com sinceridade. Sim, eu acredito. O que Rafael precisa vai além de medicamentos. Ele precisa saber que é amado, que sua dor é vista e que não está sozinho nessa luta. A cura não é apenas um detalhe clínico, ela falou, com a emoção transbordando em cada palavra. Ele precisa de conexão, de alguém que se preocupe com ele de verdade. Os olhares na sala se moveram entre Maria e o pai de Rafael, esperando por uma reação. Ele a examinou, como se tentasse ver além de suas palavras. E enquanto a incerteza preenchia o ar, algo mudou na expressão dele. Era como se um véu começasse a se rasgar. Rafael, deitado na cama, observava essa interação. Os sons à sua volta foram se misturando, mas o que mais o tocou foi a certeza no olhar de Maria. Era um misto de vulnerabilidade e determinação. Em um instante, ele decidiu que não podia pensar só em si. Decidiu que tinha que fazer parte desse confronto. Pai, sua voz saiu mais fraca do que esperava, mas cada letra carregava um peso inesperado. A atenção geral virou-se para ele. Eu quero ouvir o que a Maria tem a dizer. Eu sinto que ela entende o que estou passando. O pai de Rafael hesitou por um momento. Uma fração de segundo onde todos na sala puderam perceber a fissura começar a se formar em sua armadura emocional. Sentindo a pressão, ele finalmente respondeu, Rafael, você não sabe do que está falando. Essa não é a maneira de fazer as coisas. Não sabe se eu não tentar, ele insistiu,
sua voz agora cheia de emoção. O grupo ficou em um silêncio pesado e carregado. Ali estava um jovem homem, à beira de um abismo, buscando não só conforto, mas um laço que poderia significar sua salvação. Talvez você não seja médico, Maria, mas está certo de que sente algo real por ele, disse o enfermeiro que antes se manifestara. Todo o trabalho que fazemos não vale nada se não olharmos nos olhos do paciente, se não escutarmos seus anseios. Uma onda de murmúrios começou a crescer na sala, enquanto mais e mais vozes se erguiam, algumas em apoio a Maria, outras expressando dúvidas. A médica, ainda de pé, olhava em volta, sentindo seu controle sobre a situação escorregar entre seus dedos. Era evidente que algo maior estava se desenrolando, algo que ameaçava mudar a dinâmica do hospital. Maria sentiu uma onda de esperança se acender dentro dela, mas também uma nova preocupação. E agora, o que faço com esse desejo de lutar? Pensou. Ela havia despertado uma conversa que poderia transformar não apenas a cura de Rafael, mas também o próprio hospital. Então, o pai de Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para um passo gigante. Ok, vamos ouvir o que você acha que deve ser feito, Maria. Estou disposto a pelo menos considerar sua perspectiva. Mas isso não vai mudar a necessidade de tratamento médico, ele disse, sua voz mais suave, mas ainda decidida. Talvez não, ela respondeu rapidamente. Mas podemos tentar algo novo. Algo que possa unir a medicina com a empatia. Uma ponte entre o que a ciência pode fazer e o que o coração realmente sente. Os murmúrios aumentaram, e Maria percebeu que não era apenas ela quem estava mudando. O pai de Rafael começava a abrir-se, permitindo um espaço para que algo inesperado germinasse. A sala sentiu uma vibração mágica, e todos os olhares agora focavam na possibilidade de união e mudança. Mais, à medida que essa nova energia surgia, a médica se manifestou novamente. Seu olhar agora estava carregado de um desafio perigoso, e Maria teve certeza de que a batalha ainda não tinha acabado. Vocês não podem apenas ignorar o trabalho que fazemos. Está tudo em jogo aqui, e não podem ser guiados por um mero impulso emocional, ela disse, desafiadora. Maria engoliu em seco. Se já havia uma corrente forte em favor de sua visão, ela tinha certeza de que o desfecho ainda estava longe. Conhecia bem o preço que pagaria por essa luta. O que virá agora? Estaria disposta a enfrentar todas as barreiras que se colocariam à sua frente? Ela se questionou novamente, enquanto a batalha entre razão e emoção se intensificava. E assim, novamente, a pergunta se lançava ao ar, até onde Maria iria por Rafael e por essa nova chance que se apresentava tão próxima de suas mãos? O silêncio na sala tornou-se quase ensurdecedor. As palavras da médica ressoavam como um eco que não queria desaparecer. Maria sabia que, apesar do apoio crescente, a verdadeira luta ainda estava longe de acabar. O pai de Rafael, ainda processando tudo, parecia em conflito. E como você propõe fazer isso, Maria? Ele perguntou, sua voz agora mais branda, mas ainda cheia de ceticismo. Como vai unir esses mundos distintos que você fala? Um lampejo de esperança acendeu nos olhos de Maria. Era a chance de expor suas ideias. Bem, podemos começar com um grupo de apoio. Algo que junte pacientes e suas famílias. Um espaço onde possam compartilhar suas experiências, medos, principalmente, esperanças. A troca de histórias pode fazer maravilhas, ela disse, sentindo a paixão brotar a cada palavra. Os murmúrios na sala se intensificaram novamente, mas agora com uma nova energia. Várias vozes começaram a ponderar, a explorar as possibilidades. Essa ideia faz sentido. É uma maneira de humanizar ainda mais o tratamento, disse um enfermeiro, com um sorriso cúmplice. Outros se uniram a ele, acenando com a cabeça, mostrando apoio. Maria mal podia acreditar no que estava ouvindo. O pai de Rafael, seu olhar fixo nos olhos de Maria, parecia estar reconsiderando. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse enxergando não só a filha, mas todo o sistema que cercava seu filho. Mas a médica ainda estava na jogada, e tinha um trunfo na manga. Essa é uma ideia nobre, Maria, ela interrompeu. Mas e se um desses grupos de apoio se tornar um espaço para a desinformação?
E se a esperança se transformar numa armadilha, desviando os pacientes de tratamentos eficazes? É por isso que não podemos permitir que impulsos emocionais triunfem sobre evidências científicas. O silêncio gelado voltou. As palavras da médica eram como uma maré alta que ameaçava engolir a fragilidade daquele momento. Rafael, que escutava tudo, sentiu um misto de indignação e desespero. Ele sabia que a medicina era importante, mas seu desejo por conexão mais profunda pulsava dentro dele, como um grito sufocado. Mas quem somos nós sem coração? O que adianta uma cura se perdermos a essência do que significa cuidar uns dos outros? Ele desabafou, sua voz tremendo. Cada palavra era um apelo a todos ali presentes. Logo, uma enfermeira, que estava até então em silêncio, se manifestou. Rafael tem razão. Às vezes, a cura não é apenas física. Se a ciência não entende isso, então nós, como profissionais de saúde, estamos falhando em algo fundamental, a humanidade. O padre de Rafael olhou para sua equipe, percebendo que a conversa estava se desviando da lógica que ele sempre conhecera. As crenças sobre o que os médicos podiam fazer se confrontavam com aquelas que ele nunca tinha considerado. E, nesse momento, uma nova semente da dúvida começou a germinar. Maria, com os olhos brilhando de determinação, decidiu que era hora de dar o próximo passo. Vamos fazer disso um projeto. Se der certo, podemos expandir. Podemos engajar mais pessoas que acreditam que cuidar vai além de tratamento médico. É sobre empatia e conexão. Uma onda de, desta vez, esperança, percorreu a sala. A médica parecia prestar atenção agora, enquanto o entusiasmo da equipe se tornava contagiante. O pai de Rafael olhava para o filho, e através de seu olhar ele pôde ver não só o garoto fragilizado pela doença, mas um jovem cheio de vida e potencial. Não sei se isso vai funcionar, ele disse, finalmente, sua voz carregada de incerteza. Mas estou disposto a tentar. Para nós dois. Todos na sala reconheceram esse momento como um ponto de virada. Uma nova esperança se acendia, enquanto uma pequena revolução tomava forma. Mas Maria sabia que este era apenas o começo e que desafios imensos estavam à frente. E, enquanto o grupo começava a discutir detalhes práticos, um movimento sutil atrás de Maria a fez parar. Uma figura conhecida, que ela não esperava ver ali, estava parada à porta. Seu coração disparou. O que será que aquela pessoa, que carregava segredos do passado, queria de fato? Irmandade, não é? Ela ouviu alguém sussurrar enquanto se aproximava, e um frio na barriga fez questionar, até que ponto essa visita inesperada poderia impactar sua luta por Rafael. O coração de Maria estava em polvorosa. A figura à porta tornava-se mais nítida a cada passo. Era Ana, uma antiga amiga de infância, com quem havia perdido o contato. O passado de ambas estava entrelaçado por risos e sonhos, mas também por tragédias e escolhas difíceis. Ana? O nome saiu de seus lábios como um sussurro, uma mistura de espanto e alegria. Mas a expressão no rosto da amiga não trazia a mesma felicidade. Havia algo sério em seu olhar, como se ela carregasse um fardo que não podia mais suportar. Maria sentiu um frio na espinha ao enxergar as marcas do tempo e da luta em Ana. Desculpa te interromper, mas eu precisava vir. Eu soube sobre Rafael. A voz de Ana tremia, e sua presença fazia o ambiente parecer mais pesado. Todos os olhares se voltaram para ela, uma incógnita que parecia ter saltado do passado. O pai de Rafael, que até aquele momento esteve parado, tomou a dianteira. Você o conhece? Ele parecia tanto intrigado quanto cético. As peças estavam se movendo, mas o que Ana tinha a dizer poderia mudar tudo. Eu conheci o Rafael quando éramos crianças. Ele sempre foi especial, sempre trouxe luz para quem estava ao seu redor, Ana disse, com um brilho de nostalgia e dor nos olhos. Mas o que muitos não sabem é que eu também sou uma sobrevivente. O grupo estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Maria pôde ver os músculos de Ana se contrair enquanto ela continuava. Há 3 anos, eu fui diagnosticada com a mesma doença. A batalha foi difícil. Eu estive em hospitais, em tratamentos que pareciam intermináveis. Mas, no meio de tudo isso,
Conheci pessoas incríveis, histórias que me ajudaram a não perder a esperança. As palavras de Ana flutuavam na sala com uma poesia que era dolorosa, intensa. Ela falava de encontros que mudaram sua percepção da vida, de como um simples gesto de bondade e compreensão pode ser a diferença entre desistir e lutar. Maria percebeu que a história de Ana poderia ser a chave para unir as pessoas que estavam ali. Eu tenho uma proposta, Ana disse, suas mãos se movendo no ar como se quisessem tocar os corações presentes. E se usássemos nossas histórias coletivas de superação para inspirar outros? Podemos criar esse grupo de apoio, mas com um intuito: contar as histórias. Trazer a experiência humana à tona, tornando o tratamento mais que uma receita de remédio. Um murmúrio de concordância ecoou nos rostos que agora se voltavam, entusiasmados, para essa nova perspectiva. Rafael observava, suas esperanças reacendidas. Era como se um sopro de vida tivesse sido dado àquele plano. E se fizermos isso acontecer juntos? Se unirmos nossas experiências e criarmos uma rede de amor e esperança? Ana finalizou, emocionada. E nesse instante, ficou claro que o grupo precisava daquela força conjunta. Maria mal conseguiu conter as lágrimas. A proposta de Ana não apenas ressoava, ela pulsava de verdade e necessidade. Você está certa. Isso pode funcionar. Precisamos de verdade, de emoção nas histórias que vamos contar, ela disse, sentindo seu coração disparar com a possibilidade. Vamos trabalhar em um plano, em cada detalhe. Não podemos deixar que a ciência ignore o aspecto humano da cura, ousou afirmar a médica, finalmente envolvida pela empatia da situação. Mas o clima de empolgação foi rapidamente interrompido quando, abruptamente, a porta se abriu com força, revelando um homem alto e sóbrio. Ele trazia em seu olhar determinado desafios que poderiam colocar em risco todo aquele progresso. Sem hesitação, ele se lançou à sala, a intensidade em sua voz estampava um aviso. Desculpem a interrupção, mas há algo que todos vocês precisam saber antes de seguirem adiante. O que realmente está em jogo é muito mais profundo do que imaginam, ele disse, fazendo o ar ficar pesado com uma tensão nova. Maria sentiu seu estômago revirar. O futuro de Rafael e a nova esperança que tomava forma estavam prestes a enfrentar tempestades inesperadas. O que aqueles novos desafios revelariam? E que segredos esse homem traria à tona? O homem, de expressão séria, estacionou no centro da sala. Todo o clima de otimismo dissipou-se em um instante, como se uma nuvem densa houvesse coberto o sol. O olhar de todos se fixou nele, mesclando curiosidade e apreensão. Sou o Lucas, ele começou, a voz firme, e o que eu tenho a dizer pode mudar tudo. Ele respirou fundo, como se estivesse preparando seu coração. Rafael não está apenas lutando contra a doença. Há uma nova informação. Algo que poucos têm conhecimento e que não pode ser ignorado por vocês. Ana, que até agora tinha sido a porta-voz da esperança, olhou para ele com desconfiança. Que tipo de informação? Eu consigo entender o que vocês estão tentando fazer aqui. Mas a verdade é que Rafael não é o único com a vida em jogo. Lucas franziu a testa, buscando as palavras certas. Ele tem um irmão mais novo, André. E o que eu descobri é que André está em uma condição ainda mais crítica. O tratamento dele foi adiado para dar prioridade ao Rafael. Um murmúrio angustiado percorreu a sala. Maria sentiu o peito apertar. Um irmão? Como assim não sabiam? Eu não estou aqui para causar pânico, continuou Lucas, mas para unir forças. Enquanto lutamos por um deles, precisamos lembrar que existe outro coração que precisa de igual cuidado. Os médicos não têm sabido como lidar com essa situação, e a pressão está maior do que se imagina. Maria olhou para Ana, que parecia tão atordoada quanto ela. O que fazer? O que dizer? A proposta do grupo agora parecia tão pequena diante da realidade que acabavam de ouvir. O peso da responsabilidade se intensificou, e um dilema se formou lentamente: juntar forças por Rafael ou também lutar por André. Você está certo, Maria finalmente conseguiu articular. Precisamos encontrar uma maneira de ajudar os dois. Não é só sobre um ou outro. Se estamos juntos, vamos lutar juntos por ambos.
Mas como? Uma voz frágil ecoou do fundo. Era o pai de Rafael, que estava consumido pela dor, mas também pela dúvida. Como podemos dividir nossa força? Sinto que não conseguimos lidar com isso. Podemos, Ana disse, decidida. Ela se levantou, o fogo da determinação iluminando seu olhar. Vamos nos dividir em equipes, falar com médicos, procurar informações. Se ambos precisam de ajuda, vamos trazer a luta para onde ela é mais necessária. Maria sentiu uma onda de esperança revigorante, mas também um medo crescente. Era mais do que um grupo de apoio agora. Era uma batalha verdadeira. E as margens de erro estavam apertadas. Lucas observou a nova movimentação, e seu semblante relaxou um pouco. Vocês são mais fortes do que pensam. A união que se formou aqui pode trazer luz onde há escuridão. Seu olhar se fixou em cada um presente, e Maria sentiu que ele realmente acreditava nas palavras que dizia. Enquanto as ideias começavam a brotar, uma nova pergunta veio à sua mente. A resposta talvez não estivesse apenas nas ações que tomariam, mas também nos segredos que agora começavam a emergir. Cada história que seríamos contada, cada detalhe que seria revelado. Mas a urgência de agir não permitiu que Maria refletisse por muito tempo. Um novo desafio estava surgindo, e a vida de Rafael e André dependia de cada movimento que faziam. E, bem naquele instante, o celular de Lucas vibrou violentamente no bolso, quase como um aviso. Com um olhar de pânico, ele retirou o aparelho, e todos silenciaram, ansiosos. O que teria nessa mensagem? Uma nova pista? Uma decisão que mudaria tudo mais uma vez. Maria sentiu um arrepio na espinha. O que o futuro ainda guardava para eles? O clima no hospital estava eletricamente tenso. Maria, Augusto, Rafael e Ana, agora unidos por um objetivo maior, sentiam que a luta pela vida de Rafael e André ganhava um novo sentido. Enquanto eles traçavam um plano de ação, Lucas olhava fixamente para a tela do celular, o coração acelerando a cada batida. A mensagem não chegou rapidamente, mas a expectativa crescia como um balão prestes a estourar. É do médico que está acompanhando André, Lucas finalmente revelou, com a voz trêmula. Ele diz que André precisa de uma transfusão de sangue urgente. Se não receber até o final do dia, sua situação pode se tornar crítica. A angústia no rosto de todos era palpável. Maria sentiu um nó na garganta, a pressão crescendo em seu peito. Ela sabia que o tempo não tinha compaixão e que cada segundo contava. Sem hesitar, ela tomou a dianteira. Precisamos agir agora. Não podemos perder tempo. E se fizermos um apelo à comunidade? Ana sugeriu, seus olhos brilhando com uma ideia. Muitas pessoas podem querer ajudar. Se envolvermos nossos vizinhos, amigos, quem sabe conseguimos os doadores necessários. Maria concordou. É isso. Vamos convocar todos que puderem ajudar. Precisamos de doadores e de apoio emocional. Não é só sobre sangue, é sobre união, sobre mostrar que cuidamos uns dos outros. O amor pode salvar. Augusto começou a fazer chamadas, organizando um evento urgente na comunidade. As mensagens se espalharam rapidamente, e logo as redes sociais pulsavam com um pedido de ajuda. Os amigos de Maria e vizinhos se mobilizavam, trazendo doações, alimentos e, principalmente, corações abertos para ajudar. Enquanto isso, no hospital, Maria e Ana se revezavam entre os quartos de Rafael e André, conversando, contando histórias, oferecendo carinho. Rafael se sentia mais forte com a presença delas. O apoio emocional parecia ter um efeito imediato, como uma terapia que transcenderia o físico. Se você sentir que está se afundando, lembre-se da luz que você possui dentro de si, Maria disse a Rafael durante uma de suas visitas. E mesmo que o caminho pareça escuro, sempre haverá um novo amanhecer. As horas se passaram como minutos, e a adrenalina corria pelo corpo de cada um enquanto se preparavam para o evento que ocorreria na comunidade. Quando a multidão começou a se reunir, a esperança estava vestida de braços abertos, pronta para acolher todos que podiam dar um pouco de sua vitalidade para salvar André. No momento em que as doações começaram a chegar, Maria sentiu que algo incrível estava acontecendo. A união da comunidade, repleta de amor e compaixão,
começou a fazer ecoar aquela mensagem que ela e Augusto tinham tanto lutado para construir. No fundo de seu coração, ela sabia que não era apenas Rafael ou André que estavam sendo salvos, mas uma nova forma de acreditar no poder coletivo. De repente, aqueles corações pulsantes estavam se unindo em um coro de esperança. Após horas de espera e coleta de doações, a equipe médica finalmente fez um anúncio. Graças ao apoio de todos, conseguimos os doadores necessários. Vamos iniciar a transfusão imediatamente. Naquele instante, um grito de alegria ecoou no hospital. Maria, Augusto, Rafael e Ana se abraçaram, sentindo a emoção transbordar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, mas eram lágrimas de pura felicidade. Ainda temos um caminho a percorrer, mas estamos juntos nisso, explicou Augusto, olhando para cada um. Estamos construindo algo muito maior que nós mesmos. Com os dias seguintes, as vidas de Rafael e André começaram a mudar. Rafael, cercado por amor e cura, sentia-se mais forte a cada dia. E André, embora frágil, também respondia bem ao tratamento. A amizade entre Maria e Augusto floresceu. Ele não via mais apenas uma faxineira, via uma mulher forte que desafiou o sistema em prol de vidas. E Maria começou a perceber que aqueles que estavam ao seu redor não a viam como uma mera faxineira, mas como uma guerreira. Enquanto as flores desabrochavam no jardim do hospital como sinais de esperança, uma voz suave ecoou em sua mente. O verdadeiro poder da cura residia na conexão e na força que podem advir da solidariedade. Maria sabia que o amor e a determinação tinham o potencial de enfrentar qualquer barreira que se apresentasse. E, assim, ela prometeu nunca deixar de acreditar que juntos, sempre juntos, poderiam enfrentar quaisquer tempestades que os aguardassem. Nos dias seguintes, um grupo de apoio foi oficialmente formado no hospital, onde histórias de superação e esperança seriam compartilhadas, unindo médicos, enfermeiros, pacientes e familiares. Maria era agora uma parte importante da estrutura do hospital, mostrando a todos que verdadeiramente escutar era o primeiro passo para curar. A jornada de Maria começou como a faxineira que desafiou um sistema, mas transformou-se na heroína que trouxe uma nova luz ao hospital e à vida de tantas pessoas. Seus filhos olhavam para ela com orgulho, e ela sabia que o futuro reserva sempre novos desafios, mas agora, ela estava pronta para enfrentá-los, cercada por uma rede de amor e amizade. A história de Maria é um lembrete poderoso de que, não importa quão difíceis os desafios, quando o coração é alimentado por amor e luta, não há limites para o que pode ser conquistado. E agora, a mensagem é clara. Não deixe que essa chama de esperança se apague. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fortalecer essa corrente de amor. Comente suas reações e sentimentos sobre este final inspirador, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Fique conectado e faça parte dessa verdadeira história de superação.